Olá, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez nesses tempos de isolamento social, conectados através da tecnologia que serve a sua finalidade de nos aproximar enquanto nós estamos distantes fisicamente e conectar os nossos corações mais uma vez e sempre em torno do ideal do Cristo, da mensagem de Jesus rediviva através da doutrina dos Espíritos. Seguimos nas atividades da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e, nesse momento, vamos refletir sobre a proposta de tema a necessidade da superação do egoísmo como condição para a felicidade. Pensando na questão da felicidade, eu sempre me recordo de uma frase do André Luiz. Não o Andrezinho, o nosso bruguelinho de 8 anos, mas o Andrezão, o André Luiz, o espírito, que nós homenageamos no nome do nosso filho, e que nos diz em determinado momento, de um livro que ele fez em parceria com Emmanuel, através da psicografia do Chico, Busca e Acharás, e numa mensagem intitulada Cartões de Paz, vem nos dizer André Luiz: a felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. A felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. É emblemática, meus amigos e minhas amigas, a reflexão do universitário. E para mim tem tudo a ver com o tema que nos foi proposto. A necessidade da superação do egoísmo como condição para a felicidade. André Luiz, na sua frase, nos convida a refletir que para que nós possamos ser felizes, nós temos que exercitar o altruísmo, essa capacidade de pensar no outro e se importar com o outro. Talvez por isso Jesus de Nazaré, nosso grande mestre, em diversos momentos do seu evangelho, apresentou o conceito de próximo e colocou exatamente o amor a esse próximo como sendo a base dos seus ensinamentos, o mandamento maior: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se a gente parar para pensar bem, a gente vai ver que a felicidade mesma não faz sentido se a gente não tiver com quem compartilhar. Basta olhar para as situações do cotidiano e perceber. Quando algo muito bom acontece conosco, qual é a nossa primeira reação? O nosso primeiro desejo? O primeiro impulso? Contar para alguém. Dividir. Compartilhar. Nem que seja nos tempos modernos, nas redes sociais, no Insta, no Face, colocar lá no Stories ou então postar no grupo da família do WhatsApp. Já nos dizem os espíritos, os imortais da codificação, na questão 766 de O Livro dos Espíritos: Deus fez o homem para viver em sociedade. Ou seja, faz parte do modelo da criação a interação com o outro. Não se progride sem isso. E como dizia uma canção, é impossível ser feliz sozinho. Voltemos ao universitário, ao nosso André Luiz, novamente em uma obra psicografada por Chico Xavier, dessa vez uma parceria Chico Xavier-Valdo Vieira, e novamente a parceria que se repete André Luiz e Emmanuel. Nós estamos falando do livro Estude e Viva. E em determinada mensagem,
o nosso querido André nos diz o seguinte, vejam só, meus amigos, não há perfeita alegria que viceje no insulamento. A felicidade é a bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. E eu costumo dizer sempre nos nossos bate-papos, nós não vivemos no mundo idealizado pela ficção através da contribuição do eminente escritor Antoine de Saint-Exupéry na sua obra O Pequeno Príncipe. Não vivemos lá, no asteroidezinho do Pequeno Príncipe, vivemos num mundo repleto de pessoas, só o nosso planeta Terra, 7 bilhões e 500 milhões aproximados de espíritos encarnados. Há uma razão para isso. Um recado que Deus nos dá quando estabeleceu, conforme nos disseram os espíritos, no modelo da sua criação, a vida em sociedade. Quer dizer que a gente tem que conviver. Quer dizer que a gente tem que estarmos juntos. E quer dizer que, então, a felicidade não faz sentido sem isso, sem o outro, sem o próximo. A felicidade, então, embora seja uma conquista pessoal, individual, ela só se realiza, só se operacionaliza e tem razão de ser no coletivo. E para caminhar, então, na direção desse altruísmo que nós vimos até agora como sendo a condição básica para a felicidade, pensar no outro, se importar com o outro, direcionar-se para o próximo, forçoso é, então, libertar-se do sentimento oposto. Esse grande adversário interno que precisamos superar nos caminhos da verdadeira felicidade. E nós estamos falando de quem? Do egoísmo. Allan Kardec, nas questões 913 a 917 de O Livro dos Espíritos, apresenta o tema, aborda o tema. E tem a contribuição do espírito Fenelon, que lhe responde as perguntas. Já na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E o espírito responde, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos, há egoísmo. E mais à frente conclui o nosso universitário. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo, vejam bem, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Aquele que é egoísta pensa somente em si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, para sempre eu. E aí virando os holofotes em nossa direção, nossa, porque nós precisamos nos colocar como parte dessa reflexão, compreendendo o muito de egoísmo que ainda existe dentro de nós, virando os holofotes em nossa direção, nós cegamos. E cegando, não conseguimos enxergar o outro, enxergar um palmo adiante do nosso nariz. Podemos até conquistar grandes coisas no mundo, mas de que valem essas conquistas do ego sem ninguém para compartilhar? O ego nos aprisiona, meus amigos, e nos torna solidários, nos distancia de sermos aquilo que a gente precisa ser, que é uma palavrinha muito parecida, mas bem diferente no seu significado, solidários. Nós temos que nos libertar da condição de sermos solitários para sermos solidários. Solitários, nós podemos ter até alguns momentos de euforia, de prazer,
e até uma certa alegria vã e passageira, mas nunca experimentaremos a real felicidade. Não seremos capazes de colher esse fruto que André Luiz nos fala e que se chama felicidade, porque ele é o resultado, como nos diz o nosso irmão, da felicidade que nós plantamos, semeamos, proporcionamos. A gente planta a felicidade no outro e quando menos se espera, nós estamos colhendo os frutos que o outro distribui. Essa é a receita da felicidade. Eu colho aquilo que eu plantei. Causa e efeito é a grande lei. Então é preciso superar o egoísmo para ser feliz. E quem nos convida a essa reflexão e conclui exatamente nessa mesma direção é um insigne codificador, o nosso querido mestre ilionês Allan Kardec, que dentro das questões que nós citamos, que tratam do tema em O Livro dos Espíritos, na última questão, a 917, Kardec então entabula um belíssimo comentário, do qual nós vamos destacar as partes finais do comentário de Kardec, quando ele diz: o homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa a causa de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. É Kardec quem nos diz, meus amigos. Esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E aí vai concluir o insigne professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. E aí, voltando para o nosso universitário primeiro, André Luiz, na mesma mensagem inicial do livro Busca e Acharás, Cartões de Paz, o André nos dá uma preciosa dica. Hashtag fica a dica, quando ele nos diz: prestem atenção, meus amigos. Haja o que houver, distribui confiança e bom ânimo, porque a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Vou repetir. A alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. E aí eu me lembro sempre do nosso querido amigo Lourenço Barros, palestrante, agora está fazendo suas palestras lá no mundo espiritual, amigo querido, tem um jargão pelo qual era conhecido nesses momentos, ele diria assim: é bonito demais. E é bonito demais mesmo o que André nos diz. A alegria é a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Isso é felicidade. Isso é felicidade. E isso só se conquista quando nós caminhamos na direção do altruísmo e superamos dentro de nós esse grande adversário chamado egoísmo.
É renunciar-se a si mesmo em favor dos nossos semelhantes, assim como fizeram todos os grandes mestres da humanidade, que para nós são exemplo de conduta, todos inspirados pelo grande mestre dos mestres. E terminamos então a nossa contribuição nessa reflexão, inspirados pelo poeta redivivo Cruz e Souza, que através da mediunidade do nosso querido Chico, tem um poema seu, publicado no livro Parnaso de Além Túmulo, intitulado Renúncia, e nos diz então o poeta: renuncia a ti mesmo, renuncia à mundana e efêmera vaidade, que em ti sintas a dúlcida piedade que as desgraças alheias alivia. Do homem, esquece a lúrida maldade, prosseguindo na estrada luzidia, e denodadamente engendra e cria teu próprio mundo de felicidade. Parte o teu coração em 1000 fragmentos, ofertando-os ao mundo que te odeia, com a bondade mais pródiga e mais pura. Não ouvides, em meio dos tormentos, renunciar em bem da dor alheia, eterno além, castelos de ventura. Que Jesus nos abençoe, meus amigos, e que sigamos firmes no desafio de colocar em prática o seu Evangelho. Que no dizer de Kardec, logo na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o código moral de conduta que nos foi oferecido é, segundo o nosso querido codificador, o roteiro infalível para a felicidade. O roteiro infalível para a felicidade. Que nós possamos nos esforçarmos nesse sentido e encontrar, nesses momentos em que nos conectamos através da magia da tecnologia, a oportunidade de mais uma vez e sempre refletirmos sobre o Evangelho do Cristo e colocarmos essas mensagens cada vez mais próximas do nosso coração e que cada vez mais os nossos corações estejam unidos, superando as dificuldades e crendo na presença constante de Jesus, iluminando a todos nós. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que as tarefas da Casa de Agostinho possam seguir firmes através da nossa modesta contribuição e dos nossos outros irmãos que trarão a sua mensagem para que juntos possamos refletir renovadamente sobre os grandes desafios existenciais da nossa vida para instituir o amor de uma vez por todas em nosso mundo. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe.